Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. A notícia de uma possível CPI para investigar onde foram aplicadas detalhadamente onde foi aplicado cada recurso destinado ao combate à Covid-19 movimentou Teresópolis. A informação foi divulgada no fim de semana pelo jornal O Diário, que reproduziu o documento do vereador Rangel, autor desse pedido. No início dessa semana, associações de classe, no primeiro dia da semana, nesta segunda-feira, associações aqui da cidade estiveram na Câmara, fizeram um documento e apresentaram na Câmara de Vereadores pedindo que essa CPI não seja instaurada. Está aí o documento, datado desta segunda-feira, que gerou bastante polêmica, né? Informação sobre esse pedido para que não seja criada essa CPI na Câmara de Vereadores para investigar o Poder Executivo nessa questão da pandemia, né? Pedindo que os vereadores não investiguem o governo Vinícius Clausen na utilização de recursos. A justificativa dessas instituições que assinam esse documento é que esse não é o momento adequado, que a CPI precisa ter um foco na cidade, no combate à CPI, e que, além disso, há uma década, Teresópolis sofre os efeitos das crises político-administrativas cuja instabilidade se mostrou nociva para o progresso do município e que essa CPI desviará o foco que deve ser o de minorar os efeitos da pandemia, né? E pedindo, além dessas assinaturas aí, desses representantes de classe, outros grupos, outros representantes aí da cidade assinaram esse documento. A divulgação dessa carta aí, essa carta foi apresentada aos vereadores, lá no gabinete de cada um nessa segunda-feira, mas a divulgação desse documento nas redes sociais gerou um verdadeiro reboliço. Virou a polêmica da segunda-feira esse pedido para que não se abra uma CPI na Câmara de Vereadores. Algumas horas depois dessa divulgação, o prefeito Vinícius Clausen também utilizou as redes sociais para se defender, para dar o seu posicionamento nesse sentido, e além da questão dessa possível abertura de uma CPI, ele falou sobre a ação de um deputado estadual aqui em Teresópolis no início da semana. Boa tarde, Teresópolis. Hoje, dia 22 de março, estamos enfrentando um momento crítico que venho avisando a todos da população. E, infelizmente, temos que enfrentar outras questões também que nos deixam muito tristes. Um movimento de uma possível CPI na Câmara de Vereadores, onde todas as informações de enfrentamento à Covid estão no nosso portal da transparência e qualquer cidadão pode acessar e ter acesso à informação. Isso é um compromisso da nossa gestão, acima de tudo. E agora há pouco fui surpreendido também com um parlamentar do Rio de Janeiro, fazendo um pedido de informação, questionando valores, compras, teste, enfim. Quero dizer a todos que ainda hoje, tudo que o parlamentar comentou, nós vamos responder ponto por ponto e convidar vocês a conhecer todas as informações no portal da transparência. É tempo de união, é tempo de amor ao próximo e não de politização da questão. Antes dessa polêmica toda envolvendo essa possível abertura, os vereadores ainda nem analisaram, né? Foi anunciado esse pedido do Rangel, mas serão necessárias pelo menos 7 assinaturas da Câmara dos 19 para que seja iniciado esse procedimento. A sessão da Câmara com essa discussão será transmitida ao vivo aqui pela Diário TV. Mas antes dessa polêmica toda, dessa discussão em relação a uma possível CPI, as entidades de classe já haviam divulgado vídeos em apoio ao governo municipal, ou pelo menos as medidas aplicadas pela gestão para tentar conter o avanço da Covid-19. O presidente da CDL, o Igor Adestein, aliás, o Igor é do Sincomércio, e o Rodinei, da FEComércio, divulgaram vídeos aí em apoio a essas medidas, tentando conscientizar o teresopolitano para que ele siga essas regras e não seja necessário se tomar aí ações mais ríspidas. Boa tarde. Nesse momento tão difícil para Teresópolis, nós estamos
apoiando a medida do rodízio do CPF. Precisamos diminuir a circulação das pessoas na rua para evitar o contágio. Chegamos no momento crítico onde não há mais vagas para os doentes de Covid aqui em Teresópolis e até fora. Não sabemos o que vai acontecer, o que pode estar por vir aí sem leitos para atender tantos doentes. Nesse momento estamos aqui para apoiar o decreto municipal da Prefeitura e também o Vinícius, nosso prefeito. Sei da responsabilidade, sei do tamanho e comprometimento que ele tem com a nossa cidade, com o nosso povo e as medidas que ele tomou fazendo o rodízio CPF. Não é um lockdown, as lojas vão continuar funcionando, o comércio vai continuar atendendo, mas a circulação das pessoas vai ser por CPF. Quem for par, vai no dia par fazer suas compras, vai para o comércio. Quem for ímpar, não saia de casa, fique em casa e só vá no outro dia. E assim nós vamos poder conter uma circulação enorme de pessoas na cidade de Teresópolis. Muito obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui para convocar todos os pequenos, médios comerciantes de Teresópolis para apoiar irrestritamente a medida do CPF, para que a gente respeite as condições do decreto e evite um lockdown. Estamos passando por um momento muito difícil, o contágio é alto, mas nós sabemos também da responsabilidade que temos em deixar as nossas empresas abertas. Por isso, eu convoco você, pequeno microempresário e comerciário, a respeitar irrestritamente as medidas protetivas sanitárias estipuladas pelos órgãos sanitários, para que nós possamos manter o distanciamento, evitar aglomeração, usar sempre a máscara e também não esquecer do álcool em gel. Só assim, com CPF sim, lockdown não, evitaremos o fechamento completo do comércio. Temos certeza que podemos ter a economia em atividade respeitando a vida do teresopolitano. Por isso essa convocação, porque não tenho dúvida, caso não consigamos junto vencer o coronavírus, fatalmente teremos o lockdown em nossa cidade. E não queremos isso e eu tenho certeza que a cidade também não. Convoco você a entrar nessa briga. Juntos venceremos o coronavírus. Também no fim de semana, a representante do sindicato, a representante dos servidores públicos, a presidente do sindicato, do SINDPMT, Kátia Borges, divulgou um vídeo pedindo que não só a categoria, mas que o teresopolitano colabore com essas medidas, com essas ações em curso, para evitar justamente o que pediram os outros dois aí, o Rodinei e o Igor, para evitar justamente que a cidade precise aí entrar em um momento de lockdown, em ações mais ríspidas. Então está aí o vídeo da Kátia Borges, do SINDPMT. Boa tarde a todos e todas, meu nome é Kátia Borges, sou presidente do SINDPMT, o Sindicato do Servidor Público Municipal, e venho aqui fazer um apelo à população de Teresópolis. Venho aqui falar da categoria da saúde, da categoria da guarda, da categoria da defesa civil, de todos aqueles que estão na linha de frente, seja o Hospital São José, HCT, contratados, efetivos, todo mundo que está trabalhando em prol de socorrer a nossa população. Eu venho pedir que a gente cumpra o decreto, que são 15 dias, que a gente possa realmente cumprir o que é para ser feito. Precisamos parar, precisamos ficar em casa. Mais do que 15 dias parados, tentando fazer alguma coisa, são que mais de 15 dias esperando uma vaga na UPA. Você vai levar mais tempo do que isso. Você vai chegar na UPA com seu parente, seu ente querido, e você não vai ter atendimento porque não tem condições mais de atendimento. E não há de se procurar culpados, há de se buscar soluções nesse momento. Então eu peço encarecidamente, em nome de todos os profissionais, das ambulâncias, dos motoristas, que estão descendo 3 vezes por dia, muitas vezes não conseguem almoçar, não conseguem jantar, estão estafados. Eu peço em nome de toda a categoria que a gente se junte agora em nossa cidade, em uma voz só. Vamos salvar vidas. 15 dias. Se cumprirmos esse decreto, talvez a gente não precise mais de 15. Então vamos fazer. Não é um lockdown, mas é um momento de ficar em casa. É um momento da gente parar. É uma chance para a gente cuidar um do outro. Nós, servidores públicos municipais, que estamos nesse momento salvando vidas, pedimos a colaboração de toda a população.
Em vigor desde a última quinta-feira, esse último decreto municipal tem várias ações restritivas, mas a mais polêmica delas teve início nesta segunda-feira, que foi a restrição, que é a restrição de circulação de acordo com o final do número de CPF. As barreiras sanitárias também foram retomadas, como forma de tentar aí diminuir o número de pessoas acessando o município. São barreiras sanitárias feitas aí com o pessoal da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar nos principais acessos da cidade. Tem o Soberbo, o Vale do Paraíso, o Meudon, tem o acesso ali do bairro da Hermitage. Então, nesses locais aí, foram montadas ações desse tipo, como consequência, logicamente, engarrafamentos como esse aí, a fiscalização de documentação, querendo saber por que a pessoa está acessando a cidade. Afinal de contas, segundo o decreto, só podem ingressar no município moradores ou proprietários de imóveis, além de pessoas que trabalham no município e fornecedores da administração municipal e de serviços básicos. Olha só o engarrafamento por conta dessas ações. Isso nesta segunda-feira, esse registro, e também parte daquelas imagens lá no Soberbo feitas no fim de semana. Hoje, essa blitz aí, realizada no bairro de São Pedro, essa foi uma das ações aí fiscalizando o CPF. Quem pode circular? Dia par, só quem tem final do CPF par. Dia ímpar, idem. E é claro que há algumas categorias aí que estão fora dessa situação, dessa fiscalização aí, como o pessoal que trabalha na rede particular de educação, pessoal da saúde, médicos veterinários, entre outros. A gente falou disso já bastante aqui. Porém, nessa polêmica toda aí, não está sendo levado em conta esse feriadão que vem aí, da Semana Santa, e também a questão do governo do estado, que pensa em fazer um feriadão aí de 10 dias, juntando vários feriados, e com essa história, já sabemos aí que os hotéis da cidade estão com lotação. Aí eles não entram nessa fiscalização, curiosamente, se a pessoa já tiver uma reserva no hotel, mesmo não sendo morador da cidade, ela pode entrar. Ou seja, vem aí muito movimento aí nesse feriadão prolongado se ocorrer. Nos ônibus aí, lembrando que tem também essa questão da circulação com CPF, para acessar o coletivo. Se não for o seu final de CPF no dia, você não pode entrar no ônibus, entre outros serviços. Em relação ao comércio, teve aquela polêmica toda, mais da metade da empresa tem um final de CPF igual, aí como é que a gente vai funcionar? E se todo mundo for mesmo CPF, houve uma flexibilização de acordo com o número de funcionários. Então, se você, comerciante, empresário, ainda tem dúvida, dê uma acessada lá no site da Prefeitura, no decreto, que houve essa atualização de acordo com o número de funcionários de cada empresa. Essa polêmica do CPF ocorreu no ano passado, quando a medida foi empregada pela primeira vez, e agora continua gerando debates. Alguns profissionais que não entraram nessa lista de flexibilização de acordo com o final do CPF reclamam, e alguns deles até estão procurando outros municípios para realizar serviços, porque não podem esperar aí a data do seu CPF. Quer ver um exemplo? O corretor Rafael Zinco divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre isso, corretor de imóveis. Hoje é segunda-feira, 22 de março, estamos aqui, 17º ofício de notas da capital do Rio de Janeiro. Fazendo o quê? Uma escritura fora do município de Teresópolis, uma vez que a gente não pode circular fora da data de CPF no município. Ainda que o cartório é um serviço essencial, mas porém o cliente que está querendo adquirir o seu imóvel e transitar livremente na cidade, onde ele quer tão somente, posteriormente, uma conquista, que é a compra do imóvel, fazer um almoço, tomar um café, comemorar esse ato, ele não pode. Então o que a gente faz? Escritura fora do município, porque nós não temos isso aqui na comarca da capital. E o que acontece? Quem está lucrando nesse momento é a capital. Esse dinheiro não entra no cofre de Teresópolis. E uma vez que a gente está fazendo a escritura fora do município, o que acontece? Não há obrigatoriedade de recolhimento de ITBI nesse ato. O ITBI, que gera mais de 1 milhão ao mês para os cofres públicos de Teresópolis, está deixando de arrecadar nesse momento que estamos fazendo a escritura fora da comarca de Teresópolis. Até quando, Vinícius, a gente vai perder esse direito de ir e vir e deixar de levar dinheiro para Teresópolis diante dessa situação? Isso aí, diretamente do 17º ofício de notas da comarca da capital, porque eu não posso fazer em Teresópolis.
Logicamente, quando a questão do emprego está em jogo, quando é preciso aí tomar algumas medidas para manter o ganha-pão aí, o seu dia a dia, as pessoas buscam ter um bom senso, consideração, ou pelo menos deveria ser assim. Agora, há casos onde não dá para argumentar, né? O que a gente fala sempre aqui, não só a gente, mas outros meios de comunicação, pode fazer o decreto que for, pode abrir 200 leitos de UTI, o que é humanamente inviável não só para Teresópolis, mas para qualquer município do mesmo porte, mas se a população não fizer a sua parte e não respeitar o próximo, nada disso será suficiente. É preciso ter empatia. Quer ver um exemplo disso? Olha só o flagrante feito no fim de semana no bairro da Quinta Lebrão. A prefeitura faz fiscalizações aí na região central do município, não pode ter bar funcionando depois das 17 horas. Aí você vai para a comunidade e faz um baile no meio da rua. Aglomeração, gente sem máscara, desrespeito e falta de empatia, porque um jovem desse leva o vírus para casa e pode causar a morte do pai, do avô ou de qualquer familiar que não tenha a mesma resistência, entre aspas, do que ele ao novo coronavírus. Então esse é só um dos flagrantes do que não adianta querer somente colocar a culpa no poder público. Logicamente, prefeito, vereadores, presidente, governador, cada um tem a sua responsabilidade e se ela não for cumprida, todos ficam no prejuízo. Mas se a população também não fizer a parte dela e ficar apenas com essa muleta aí de colocar a culpa no político, não iremos a lugar nenhum. Aquela rodinha de hamster, a gente ficar rodando, cai no mesmo problema e roda, e no final das contas, o maior prejudicado é o cidadão comum, a população. A maioria de nós, né, acaba sendo prejudicada nesse momento aí, quem depende do SUS, quem depende das pequenas empresas, que é a grande maioria da população, então é preciso respeito e empatia. Outro exemplo do fim de semana, que teve bastante repercussão nas redes sociais, ocorreu lá no bairro da Fonte Santa. Essa história tem duas partes. Primeiro, os moradores aí reclamam da maneira que foram abordados aí com a utilização de spray de pimenta. Segundo eles, aí havia crianças nessa confusão. Inclusive, entramos em contato com a Polícia Militar, tentando um posicionamento aí do 30º BPM sobre essa ação, mas até o momento não obtivemos nenhuma resposta. E, por outro lado, a reclamação, diversas pessoas entraram em contato com o quartel da PM, com a Guarda Civil Municipal, recebemos áudios, inclusive, disso, dessa aglomeração lá no bairro da Fonte Santa. Desse grupo todo aí, 90% estava sem máscara, aglomerado. Seja na rua, seja no campo, teria sido realizado um campeonato de pipa, nesse momento de pandemia, e é uma situação extremamente complicada, né? Então, é preciso, sim, ter empatia e fiscalização. Não só em pequenos bares, em pequenos estabelecimentos como esse aí, mas também em grandes restaurantes no bairro do Alto, por exemplo. Temos que fiscalizar restaurantes de luxo no bairro do Alto ou qualquer outro bairro e também pequenos estabelecimentos aí como esse na Fonte Santa para que essa situação não se repita. Então, a fiscalização deve valer para todo mundo, não só para o pessoal da Fonte Santa, mas também para o Alto, para qualquer comunidade. Deve ser feito esse trabalho de fiscalização, repetindo, não deve valer somente para o pequeno bar, para a pequena mercearia, também para grande restaurante, para grande supermercado, qualquer estabelecimento que esteja desrespeitando o que está previsto aí nessas medidas sanitárias. Senão, daqui a pouco aí a gente entra em alguma medida mais ríspida e todo mundo irá sair perdendo. Em Guapimirim também foi iniciado um trabalho de fiscalização nas cachoeiras. No fim de semana, a Prefeitura encaminhou equipes, a Prefeitura de Guapimirim, a Prefeita Marina Rocha, fiscalizando as principais cachoeiras de Guapi. Só nas cachoeiras Vale da Lua e Concórdia havia 200 pessoas aproximadamente. Tinha ônibus, vans com visitantes, olha só, um ônibus de visitante, van com visitante na Cachoeira da Concórdia e no Vale da Lua. Aí o pessoal da fiscalização lá de Guapimirim, da Prefeitura, foi lá e informou, né, que estava proibido fazer aglomeração e visitar esse tipo de espaço e acabou conseguindo retirar todo mundo aí do caminho aí, do coronavírus, né? Geralmente é do caminho da cabeça d'água que é a preocupação, mas nesse momento também há essa questão relacionada à Covid-19. Guapimirim também está lá no vermelho em relação aos leitos. Então não é exclusividade de Teresópolis, mas lembrando que aqui, se a gente comparar com os municípios da região serrana, Petrópolis e Nova Friburgo, a situação está ainda pior. Vamos falar agora de notícia boa relacionada à Covid-19. A notícia boa é que chegaram mais de 8 mil doses para uma nova etapa, um novo calendário de imunização.
Atenção você da melhor idade, saiu aí o calendário da Prefeitura para atendimento a partir desta terça-feira. Chegaram aqui ao município, distribuídas aí pelo governo do estado, 8.400 doses. Aí começa o calendário de cima para baixo, né? Dia 23, o público de 75 anos. 24, 74. Dia 25 de março, 73 anos. Dia 26, 72. Dia 27 de março, para quem tem 71 anos. E lá, quase fechando o mês, dia 29, para o público de 70 anos. Lembrando que idosos acima dessa faixa etária, que ainda não foram imunizados, podem comparecer para receber a vacina em qualquer data. E não é necessário, nesse caso aí, obedecer o CPF do dia, inclusive para o acompanhante do idoso aí, o idoso que vai receber o imunizante e o acompanhante não precisam respeitar aí esse rodízio de CPF. Um policial militar teresopolitano, atualmente lotado em Petrópolis, ele mora em Petrópolis atualmente, está há muito tempo no quartel de lá, já passou por outros batalhões, vem se destacando com um trabalho aí de conscientização com as crianças em relação às medidas sanitárias para evitar a propagação da Covid-19. Mas ele não vai com a roupa da PM, não, apesar do policial militar ser considerado um herói para boa parte da população. Olha só como o sargento Everaldo faz esse trabalho. Capitão América, um dos grandes nomes aí dos Vingadores, né, que encerrou um ciclo recentemente. O Capitão América é o personagem incorporado pelo sargento Everaldo, que é lotado lá no quartel de Petrópolis, e ele vem fazendo esse trabalho de conscientização com os pequenos, tanto nas cidades da região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, como na Baixada Fluminense. E desde o ano passado o sargento Everaldo vem fazendo esse trabalho, ele comprou essa motocicleta e veio a fantasia do Capitão América. Ele lembra que em casa ele já é pai e personagem, mas essa brincadeira de fim de semana acabou ficando mais séria e ele tem feito esse trabalho. O Everaldo está há 24 anos na Polícia Militar. O sargento Everaldo, né, passou muito tempo aqui em Teresópolis, o irmão dele, Geraldo, também é da Polícia Militar, aqui de Teresópolis, e ele agora vem fazendo esse trabalho, né, juntando e pegando o seu dia de folga, vestindo tira uma farda de herói, coloca outra farda de herói e vem fazendo esse trabalho nas cidades da região serrana. Afinal de contas, levando essa mensagem para os pequenos que vão falar com o papai, com a mamãe, da importância de seguir essas regras sanitárias. Quem sabe assim a gente consegue melhorar essa situação crítica que estamos passando. Falando em polícia, vamos destacar agora 2 apreensões de drogas feitas no fim de semana. As ações do 30º Batalhão de Polícia Militar foram realizadas em 2 bairros. Primeiro na Estrada de Montanhas, mas no trecho já do bairro da Fonte Santa. A Polícia Militar apreendeu todo esse material aí e prendeu um jovem acusado de tráfico. Segundo apurado, essa foi a 10ª vez que esse rapaz foi detido pela mesma situação. Agora em flagrante, foi levado para a delegacia de polícia com maconha e cocaína, prestou depoimento e foi encaminhado para a unidade prisional da Polinter, no Rio de Janeiro. A segunda apreensão de drogas foi realizada lá no bairro do Perpétuo, Rua Zenóbio da Costa, bairro do Perpétuo, pelo pessoal da P2, da Polícia Reservada. 88 embalagens de cocaína, nesse caso aí ninguém foi preso em flagrante. Na ocorrência anterior, o trabalho foi feito aí pelo pessoal do setor Eco e Patamo, né? E esse aí, o pessoal da P2, que é a Polícia Reservada, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, né? Que é de extrema importância. A gente fala sempre aí desse trabalho da Polícia Militar e da participação da população, né? Necessidade aí de participação da população fazendo a sua parte e denunciando. Lembrando que às vezes um crime que parece pequenininho pode gerar outras situações ainda mais graves. Nesta segunda-feira, dia 22 de março, é Dia Mundial da Água, né? Um bem tão precioso e fundamental. Sem ele a gente não dura nem muito tempo, né? Sem alimento a gente dura um pouquinho mais, mas sem água a gente não vai muito longe não. Então, para falar desse tema tão importante, temos 2 pequenas reportagens aqui. A primeira, sobre um trabalho de educação ambiental, ela é fundamental, é trabalho de formiguinha, feito aos poucos, educação ambiental, e quando se trata de água, lixo e outros problemas que a gente convive no dia a dia, ele deve ser regra, deve ser feito. A gente, inclusive, sente falta da realização de mais trabalho de educação ambiental aqui em Teresópolis. São muitos problemas que vão aumentando a cada dia, então faz falta.
E quando se fala de água, a gente não vive sem ela. Deveria, inclusive, ter um olhar diferenciado aqui na cidade, para tentar ajudar nesse trabalho, para mudar a cabeça dos pequenos. A escritora Ana Maria Andrade está fazendo um relançamento, divulgando uma nova forma de acessar o seu livro, que tem como água o tema principal e pode contribuir para que tenhamos um futuro melhor. Bem, e o livro, ele está disponível, no site, basta o professor, ou os pais acessarem o site www.anamariadeandrade.com. Lá vocês vão encontrar a página do livro Água Viva. Na página do livro Água Viva é muito simples, tem um botãozinho, proposta pedagógica. Nesse botãozinho, dá acesso ao download do livro, Então ali pode-se baixar o arquivo, pode-se imprimir, quer dizer, ele está ali disponível, para essa finalidade, A única recomendação, e observação que é importante ser feita é que não pode haver nenhuma modificação do arquivo, seja de imagem, seja de texto, porque é um material que ele está protegido por direito autoral. Então nós sabemos que qualquer material, na verdade, qualquer livro, ele só pode ser alterado com autorização do autor. Então essa observação ela é feita lá na página do livro, que os professores podem fazer uso à vontade, só não pode alterar de forma nenhuma nem o texto nem as ilustrações. E o canal É uma Leitura também, tem um linkzinho lá que indica já para o canal, quem quiser ter acesso aos vídeos da contação de história e da dobradura do peixinho dourado. O Água Viva, ele já foi publicado por 2 editoras, A primeira edição dele foi pela editora Santa Clara e a segunda edição pela Franco Editora. Ambas são editoras de Minas, de Minas Gerais. E em 2020, com o Instituto É uma Leitura, que eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho aqui para vocês sobre isso, O Instituto É uma Leitura, ele vem com esse propósito de formação de mediadores de leitura, formação de contadores de histórias e a distribuição de livros gratuitos, Então, com essa nova oportunidade, eu pedi os arquivos do livro à minha editora, a Franco Editora, que eu tenho um carinho muito especial, muito grande, por ser uma das minhas primeiras editoras a publicarem os meus livros. E eles entenderam perfeitamente que eu gostaria de disponibilizar alguns títulos para o Instituto É uma Leitura e formatar esses livros em formato e-book, para que fosse distribuído gratuitamente às crianças. Então eu estou tendo a felicidade de oferecer agora o Água Viva em formato e-book, completamente gratuito para todas as crianças, todos os professores, as escolas, os pais poderem contar essa história que já me trouxe tantas alegrias e que com certeza agora vai trazer mais alegrias ainda, Então só tenho a agradecer. Quem também fala sobre a importância da água é o jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Dia Mundial da Água. A fotografia do dia, deste dia 22 de março de 2021, é uma imagem do Rio Paquiqué, ou algumas imagens do Rio Paquiqué de tempos atrás, quando o teresopolitano tinha mais carinho com esse rio. Rio que é cenário de romance, do romance O Guarani, de José de Alencar. Por isso, um sítio histórico da literatura brasileira e que deveria ter, de parte dos teresopolitanos, maior consideração. O rio, ele é importante para a cidade, ele não pode ser visto como a lata de lixo, como o valão. Ele é o rio, ele conduz a água, e a água é vida. Então, no dia 22 de março, vida longa à água potável, vida longa
ao Rio Paquiqué. Que imagem do nosso Paquiqué, né? Quanto tempo tem isso? E como a gente vê o rio hoje, é assustador em sua maior parte, né, do rio. Depois que ele sai do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, vira um depósito de esgoto a céu aberto. Se você quiser conhecer o rio Paquiqué na sua essência, visite a cidade de Teresópolis do Parnaso ali, ele atravessa a estrada da barragem e passa distante do que a gente vê no resto da cidade. Vale conhecer, para quem sabe no futuro a gente possa tentar mudar esse quadro. Essas e outras notícias você confere em nosso site, netdiario.com.br. E havendo qualquer novidade, qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E como falo sempre, para quem acompanha pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!